Fala galera, tranquilo, beleza? E vamos falar de lei de terras e como isso apareceu aqui na prova 2017 azul do Enem na questão 80. Ah, um detalhe, fica até o final do vídeo se você tem mania de após o gabarito dar uma saída, porque tem uma questão, ou melhor, um assunto bônus que a gente pode comparar com a lei de terras aí pra você, beleza? Um beijo e vamos lá. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam lá liberdade. Beleza, tranquilo. O que o Enem quer que a gente responda? Vamos lá, olha só. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de letra A, reforma agrária, letra B, expansão mercantil, letra C, concentração fundiária, letra D, desruralização da elite e letra E, mecanização da produção. Vamos lá que essa questão é bem tranquila para você fazer. Vamos olhar o seguinte, tá? Eu tô falando de lei de terras, 1850, o que está rolando no Brasil nesse momento, certo? Olha só, eu tô ali no segundo reinado, certo? 1840, começa o segundo reinado. 1850, por exemplo, eu tenho a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Lei essa que proibia o tráfico intercontinental de escravos aqui pro Brasil, certo? Essa discussão de proibir tráfico negreiro já vinha ali desde 1831, por exemplo. A pressão para acabar com a escravidão no Brasil já vinha desde o período joanino como condição imposta pela Inglaterra para trazer a corte para cá, ou para reconhecer a independência do Brasil. Mas em 1850, finalmente a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz. Em paralelo a isso, certo? Você também tem a questão da imigração. Os imigrantes estão vindo aqui no Brasil como mão de obra. O escravo vai ficar um pouco mais caro e você vai meio que substituir em alguns lugares essa mão de obra escrava africana pelo imigrante. E aí vamos lembrar o seguinte, que o que traz os imigrantes para cá? Basicamente três elementos. Ele foge dos conflitos europeus, ele busca terra e ele busca trabalho, certo? É para isso que o imigrante está vindo para cá. Só que esse imigrante, ele quer terra, beleza? Esse ex-escravo, esse escravo que conseguiu a liberdade, também quer terra. Só que vamos lembrar o seguinte, terra é um valor muito caro para a elite brasileira. Vamos lembrar que a nossa origem como colônia, certo? E depois como país independente, é uma origem baseada na plantation. Primeiro uma plantation escravista, certo? Nessa fase aqui ainda, uma plantation escravista. Aquele papo de latifúndio, monocultura, mercado externo e escravidão. Então a nossa elite brasileira, ela é uma elite agrária. Elite essa, então, obviamente, que não quer o acesso à terra a esses novos elementos. Elementos esses, imigrantes, por exemplo, nesse caso, falando do imigrante, que vem para cá a partir de dois movimentos. Num primeiro momento, o chamado sistema de parceria, onde, a grosso modo, o cafeicultor financiava a vinda desse cara, certo? E esse imigrante aqui já chega devendo a alma. Em um segundo momento, a chamada imigração subvencionada, no qual o Estado entra nessa questão e meio que cria ali algumas regras. Mas a questão básica é, eu quero terra. E a questão 2 é, a elite não quer que essa galera tenha acesso à terra. E aí, muito por conta disso, em 1850 você vai criar a chamada Lei de Terras. E aí, vamos voltar para o texto aqui, ó. Com a Lei de Terras, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. E ele diz, ó, isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade, certo? Nesse caso aqui, o texto está falando para a gente dos trabalhadores escravos recém-libertos nesse momento, ok? Bem, e aí vamos lá. Se eu estou dizendo para você, se o texto está dizendo para você que a lei de terras ela vai determinar que a terra só pode ser adquirida mediante compra e isso dificulta o acesso à terra, certo? Vamos lá. O que eu posso dizer aqui? Esse fato legal acentua a reforma agrária? Não. Reforma agrária passa longe das discussões da elite brasileira desde que o Brasil é Brasil. Lembra, por exemplo, João Goulart, lá em 64, quando pregou uma possível ideia da reforma agrária nas reformas de base, a consequência disso é o golpe de 64. Expansão mercantil? Também não estou expandindo mercantilmente nada aqui. Concentração fundiária? Sim, aqui o gabarito. Concentração fundiária, ou seja, concentração de terra, lembra? Fundiária, terra. Você
mantém a ideia da concentração de terra, da concentração fundiária, no caso brasileiro. Letra E, desvalorização da elite. Não, você pelo contrário, você está mantendo a terra como compra, você mantém essa terra na mão dessa elite, você não está tirando da elite essa terra. A galera ex-escravo livre, agora com salário, imigrante, não vai conseguir, na sua grande maioria, ter acesso à terra, então você não desruraliza ninguém. E mecanização da produção, também não, certo? Beleza? Letra C. Um bônus. Pode aparecer, por exemplo, também numa prova mais discursiva, talvez, numa questão um pouco mais complexa do Enem, qual o equivalente a isso, por exemplo, nos Estados Unidos, nesse mesmo período? E aí você vai responder o Homestead Act, que é a mesma lógica, ou seja, só que no caso aqui, o governo americano vai favorecer o acesso à terra a esse imigrante a um preço razoável, colocando, porém, a pré-condição de que esse imigrante tem que produzir na terra. Esse imigrante ou esse americano tem que comprar essa terra na expansão, na marcha pro oeste, o que automaticamente leva a esse crescimento, certo? Dentro desse processo de ocupação do oeste norte-americano, certo? Só um bônusinho dentro de uma questão que pode aparecer, já que a gente está aqui falando de história. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.